Boa tarde, professor Gúbio. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer bastante a sua disponibilidade de conversar conosco sobre esse tema tão atualíssimo e palpitante. Quero agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo. Professor Gúbio, esse é um momento muito crítico, né, para o mundo todo, uma pandemia que mexeu na economia mundial, um bichinho pequenininho, invisível, que conseguiu mexer na economia mundial, e vários países tiveram problemas bem sérios, bem antes do nosso, inclusive. Nós poderíamos até estar melhor preparados, mas, por vários motivos, não conseguimos estar preparados para esse momento. Hoje, não temos ministro da Saúde, já tivemos, estamos no terceiro, sendo que esse ainda é interino, e no Brasil, claro, e tem várias coisas que suscitam a nossa... Estamos também em trabalho remoto na Universidade Federal da Bahia, aliás, em todas as universidades do país. Há uma discussão grande sobre se podemos ou não podemos voltar e quais são as condições. Portanto, é extremamente importante a gente ouvir o professor Gúbio. Eu já ouvi uma palestra dele na Faculdade de Farmácia, mas ouvimos de novo, e um tema que toda hora está se atualizando, né? As notícias aí é que se encontra o coronavírus em esgotos, tem notícias de que há reinfecção, né? Não sei se elas vão se confirmar ou não, mas pessoas que já tiveram e estão tendo de novo. Todo mundo aguardando uma vacina, já existem 150 protótipos de vacina aí no mundo, portanto, estamos muito ansiosos para ouvir aí o professor Gúbio. Eu vou passar para... Sim, quero dar aqui a informação para todo mundo que quem tiver interesse em fazer perguntas, faça através do bate-papo público ou do chat, que fica aqui ao lado esquerdo da tela de cada um, e depois a professora Gisele vai ler, vai organizar as perguntas, ver se são iguais, para fazer depois para o professor Gúbio, após ele fazer a sua apresentação da sua palestra. E aí deu início. Então, Gúbio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigada, professor Disseu. Mais um convite aqui também para mediar outro seminário do Instituto de Química. Também agradeço ao professor Gúbio por ter aceito, né, o convite do Instituto, estar aqui com a gente essa tarde. A gente sabe que o professor tem estado aí... Oi? Achei que era comigo, perdão. O professor Gúbio tem estado aí tão ocupado, né, esclarecendo na mídia, em vários seminários online, e poder ter um pouquinho do seu tempo aqui hoje para a gente é muito valioso. Muito obrigada. Vou fazer uma breve apresentação sobre o professor, sobre o currículo dele. O professor Gúbio Soares Campos é farmacêutico da Universidade Federal da Bahia e professor de microbiologia aqui também na UFBA. Ele possui doutorado em virologia pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e é coordenador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde, o ICS, aqui na UFBA. O professor Gúbio possui aí em seu currículo mais de 50 artigos científicos em sua área de atuação. Segundo o Google Scholar, o seu fator H hoje é de 22. O professor Gúbio é uma referência no nosso país, na ciência brasileira, por ter sido um dos pesquisadores, descobridores do Zika vírus no Brasil, em 2015. Um dos seus artigos, né, que trata o surto de 2015, é um dos mais citados hoje. Ele conta com 1.130 citações, de acordo com o Google Scholar. Professor Gúbio possui vasta experiência na área de microbiologia e virologia,
atuando principalmente no estudo de rotavírus, retrovírus, HPV, dengue, zika, chikungunya, e agora, mais recentemente, vem ajudando a comunidade científica a compreender um pouco aí, a gente, né, como o professor Dirceu trouxe aqui para a gente, os aspectos novos que são descobertos diariamente sobre o novo coronavírus. Professor, muito obrigada. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone e eu passo a palavra ao senhor. Eu que agradeço o convite e, bom, é uma oportunidade de a gente bater um papo aqui sobre coronavírus, né? E dizer que é um prazer em poder trabalhar e contribuir um pouco aqui o nosso laboratório aqui do Instituto de Ciência da Saúde, junto com uma equipe, a outra coordenadora, a professora Silvia Inês Sardi, que é a coordenadora do laboratório, e compartimos aqui a chefia da equipe. Bom, para a gente conversar um pouco sobre coronavírus, eu não estou acostumado com aulas online, fiz uns slides aqui que vamos conversar um pouco. Os coronavírus, né, eles são muito conhecidos há muito tempo, já existe uma gama de vírus dessa família, né? São vírus RNA de fita positiva, ele é envelopado, tem uma capa de glicoproteínas, é um vírus especial, esse vírus. E muito importante dizer, já no início aqui, é um vírus RNA que tem um RNA muito grande. Dentro da família dos vírus RNA, é o vírus que tem maior RNA, entre 27 e 32 quilobases. É um vírus que tem um RNA muito grande. E isso é muito importante deixar claro, porque é um vírus que pode sofrer alterações na sua multiplicação, né? Ele pode compartilhar o seu material genético com outros vírus e outros vírus compartilhar com ele, né? Isso acontece na natureza com frequência. Esse vírus já era conhecido, principalmente na área de veterinária, um vírus que atinge mamíferos e aves. Existe uma vacina que ataca alguns animais, leva os animais à morte, né? E isso também é muito importante que seja dito. Já foi identificado várias cepas desse vírus que a maioria nossa já teve gripes causada por esse vírus, esse tipo de coronavírus aqui no Brasil. Mas surgiu nos últimos anos, né, desde 2003, vírus que causa uma pneumonia grave, levando muitos indivíduos à morte. Assim, respiratória do Oriente Médio, que é o MERS, e, por último, agora, o Covid-19, que é conhecido como SARS-CoV-2. Covid-19 é o nome da doença, né? Mas a gente termina generalizando e chamando tudo de Covid-19. Mas, para ser correto, o nome do vírus é SARS-CoV-2. Os outros vírus foram vírus identificados, né, a sua origem. Por exemplo, que transmitiu ao homem. Temos que deixar claro nesse aspecto do SARS-CoV, do MERS e do atual SARS-CoV-2, sempre vai ter um animal intermediário antes de atingir o homem, sempre. No caso, e continua presente nesses animais, é o dromedário, o camelo, aquele animal que está lá no deserto. Ele é um animal intermediário que atingiu o homem. Sempre vai haver esse animal intermediário, sai do morcego e passa para o animal intermediário, sofre mutações, não se sabe quanto tempo isso ocorre. Por exemplo, sai do morcego, passa por animal intermediário, quanto tempo isso leva? Anos.
pode levar anos, muitos anos, e a gente não tem noção como isso acontece, porque é um processo de adaptação. Temos que imaginar, mesmo que eles compartam receptores, uma célula do morcego não é igual à célula de um camelo ou do Covid, o animal lá da China. E atualmente não se sabe bem claro no Covid-19. O pangolim é um animal assim difícil de se descrever. A pessoa tem que ver na internet o pangolim para ver como ele é. Ele é muito maior do que um tatu. Tem uma aparência assim das escamas do tatu, mas parece talvez caçado, e existem crenças supersticiosas de que as escamas são afrodisíacas e serve várias coisas do seu organismo para chás e uma série de coisas, e a carne é apreciada. E esse animal é encontrado em comer determinados animais raros, por uma questão de tradição e cultura, e tem essas feiras que a própria lei lá proíbe, mas isso acontece. Chegar no homem. O que se acredita, que eu também acredito, que essa infecção já vem ocorrendo há algum tempo, não só em 2020 ou 2019. Se acredita que esse processo da saída do morcego para o pangolim já levou alguns anos, mais ou menos em setembro, indícios que o vírus em setembro, numa outra província, ao sul de Wuhan, em outra província, o vírus já estava circulando lá em setembro, e alguns indivíduos tiveram essa doença. É isso. Os Estados Unidos disse que isso escapou de um laboratório, é uma grande mentira, porque um vírus que escapa de um laboratório tem características, se sabe, marcadores genéticos e tudo. Hoje em dia é fácil de você sequenciar e descobrir de onde veio o vírus. Então, essa história de que o um crédito a isso. Então, o Covid, a doença 19, surgiu para o cientista e para o mundo mais ou menos em dezembro, né? O SARS-CoV-2 já circulava intensamente naquela região, e o médico que denunciou, ele terminou, ele ficou acuado da própria infecção lá no hospital, pelo vírus SARS-CoV-2. Nós temos aí a taxonomia dos coronavírus, né? Você tem o vírus, esse SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus. E tem uns outros vírus que são identificados, né? Muitos deles atingem animais, e tem um desses aí que eu não me lembro, atinge aquela baleia branca. Aspectos dos coronavírus. Em 2003, a infecção SARS, iniciada no sul da China, levou uma epidemia no total 8.400 casos e 900 mortes, uma taxa de mortalidade de 11%. Né? Isso foi controlado. Alguns pesquisadores propuseram uma vacina, mas como para a indústria farmacêutica você obter uma vacina que atingiu só o sul da China e alguns outros terra, isso não prosperou.
e esses dados foram arquivados. É o que acontece muitas vezes com a ciência. O pesquisador desenvolve, mas chega a um ponto que ele não pode ir, porque não há investimento. Em 2012, houve o caso de MERS, aconteceu. E aí já se desconfiava, e aí a coisa ficou muito preocupante, porque a taxa de mortalidade era de 34%, mas isso se conteve lá na Arábia Saudita e em poucas regiões do mundo apareceram casos. A partir daí, isso ficou, assim, os estudos conhecimentos, ficou marcando a história. Mas agora, em 2019, surgiu, né, esse vírus que causa a doença Covid-19 na China, e a taxa de mortalidade na China, segundo alguns autores, ficou entre 4,5 e 6,9, com 44.762 casos confirmados. O dado de um O Centro Chinês de Controle e de Prevenção de Doenças estima que os casos confirmados, assim, eles fizeram um estudo, esse trabalho que eu estive lendo, que só 3% das pessoas maiores de 80 anos tiveram, 87% tiveram a doença. Entre 20 e 29, 8%, de 10 a 19, 1%, e menor de que 10 anos, 1%. Estima-se que a taxa de reprodução, o que é isso? É a taxa de reprodução na população, que de um vírus passa para uma pessoa. Ficou entre 1,4 e 3,9. Eu me infecto e sou capaz de alguns estudos publicados na realidade. Apenas um comentário assim interessante que eu tive lendo, porque eu tive que ler muito, existe muita informação, e a gente, para ler tanta informação, a gente não dá conta, mas eu procurei assim selecionar as coisas que eu considerei mais importantes. Por exemplo, eles estão fazendo um estudo já, e está muito claro algumas coisas, que no Japão, como é obrigatório a vacinação para sarampo, eles notaram que as crianças que se infectavam com o vírus SARS-2, o COVID-SARS-2, a doença COVID era bastante suave. E eles acharam interessante, porque eles procuraram saber qual seria o motivo, se era genética. Então, eles descobriram que existe uma característica importante, que é a vacinação massiva contra sarampo, que por lei, todas as crianças do Japão são vacinadas contra sarampo. E eles acham isso interessante, que pode existir uma reação imunológica de defesa cruzada, né? Que a vacina de sarampo produz anticorpos contra o vírus do sarampo, e isso também interfere, né, protegendo essas crianças. Existem esses estudos, existe uma suspeita. Esse vírus, como eu falei inicialmente, ele tem um RNA muito grande. E tem uma coisa que eu não esqueci a palavra na hora, vou dizer agora, recombinação. Esse vírus, quando se multiplica, ele pode fazer recombinação com outros vírus. Há uma suspeita, eu não achei o trabalho, que esse vírus, algum dos coronavírus, não esse especificamente, o SARS-CoV-2, tem material genético do vírus influenza, que é o vírus da gripe. Como é um vírus da gripe, o que acontece? Você pode ter o vírus da gripe influenza no corpo e um dos coronavírus no seu corpo, e quando ele se multiplicar, ocorre que parte do genoma do influenza vai para o SARS. Então, existe já trabalho, eu não encontrei o trabalho, existe uma forte suspeita, e por isso você pode ter uma reação cruzada dos anticorpos de influenza contra alguns coronavírus. Isso é muito importante porque mostra a característica de recombinação e adaptação desse vírus
nas interespécies. Por isso ele pode saltar de uma forma mais rápida de um animal para outro até atingir o ser humano, por causa da recombinação na hora da multiplicação. Você tem aí a estrutura, né? Um desenho estrutural. Eu tenho outro desenho melhor, mas esse é mais fácil de se mostrar, mostrando, né, o S, os espículos, a proteína M, N, que está ligado ao material genético, lembrando as pessoas, né? Então, todo esse envoltório, todo o capsídeo que envolve o material genético tem uma função, proteger o material genético. Porque o material genético RNA ou DNA tem que estar bem protegido. Veja as nossas células. Onde está o nosso DNA? Dentro da nossa célula só? Não, dentro do núcleo, envolto com proteína, porque as proteínas é que protegem o material genético. Isso acontece com o vírus. E do lado esquerdo, vocês veem aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, isso é uma microscopia eletrônica. Por isso é chamado coronavírus, porque parece uma coroa, né? Isso aqui é uma coroa, né? São esses espículos aqui, a proteína S, né, que chama spike, é isso aqui, ó, esses spike é que está se estudando muito, né? Hoje as vacinas tem o gen que codifica, quando a vacina é feita geneticamente por engenharia genética, tem um gen que codifica para essas proteínas aqui. Veja que a proteína E aqui, ó, ela está aqui dentro, mais escondida. Então, a resposta imune é mais dois, né? Isso é muito importante, porque na hora da fixação dessa proteína ao receptor celular, há uma, como vamos dizer, uma conformação de vacina, basicamente contra essas proteínas. Alguns autores também incluem junto a proteína M, porque ela é bem maior também aqui, e ela tem um papel importante, e isso facilitaria uma resposta a uma produção de anticorpos. Saiu na Science, se não me engano, e mostrou, isso é um desenho, né? Os cientistas, eles se dedicam também, alguns, a fazer. Aqui dentro é um material genético, veja como ele é tão grande, né? Isso é para mostrar o tamanho do material genético, e você vê uma gama de proteínas outras presentes. É um vírus realmente bastante grande no sentido de informação genética. O material genético desse vírus, eu não coloquei um desenho, acho que eu não coloquei, tem 2 marcos de leitura, né, que a gente chama ORF. A sua leitura, o seu trabalho de síntese de proteína nesses locais específicos. Mas esse trabalho saiu aqui no New England Journal of Medicine, está aqui em cima. Saiu esse ano, eu não coloquei. Claramente, aqui as proteínas com a estrutura desse vírus. Quando se vai se trabalhar numa produção de vacina ou de testes biológicos, a medicação tal funciona, a medicação tal, e citar uma gama de medicações sem conhecer a estrutura do vírus. Primeiro ponto. Segundo, conhecer a sua multiplicação, como o vírus se multiplica na
E até hoje não tem uma vacina. Quantas propostas de vacina ao longo dos anos apareceu na mídia e foi um sucesso, e fabricantes que vai ter vacina, e até hoje a gente não tem uma vacina para o vírus HIV. E agora nós vemos, aqui uma crítica pessoal, agora nós vemos na mídia que institutos sérios, né, porque o instituto é sério no país, mas são administrados por pessoas que têm seus interesses políticos de se manter no cargo, vão para a televisão e diz que vamos ter uma vacina em dezembro. Não vamos ter uma vacina em dezembro, porque os testes, se forem sérios, demoram, né? E em dezembro a gente não vai ter vacina. As pessoas, para se manter no cargo, emitem conceitos equivocados, rasgam seu látis e toda a sua história de vida para se manter no cargo e dizer que vamos ter vacina em dezembro e que a vacina vai ser isso e aquilo. Não é verdade. Esse vírus é muito complexo, muito mais do que a gente pode imaginar. Aqui eu apenas mostrando a importância das características estruturais do principal receptor viral do SARS-CoV-2, a chamada spike protein. Veja bem, essa spike proteína, você tem aqui a membrana, aqui, ó, isso aqui do vírus, ó, aqui, ó, ligado aqui, ó como ela é bonita, entendeu? Tem S2, que é o corpo dela, e S1, com toda a sua estrutura proteica, e isso é muito importante conhecer. Esses detalhes, que eu não vou desenvolver agora, isso é muito importante. Porque se você vai fazer uma vacina, se você vai produzir anticorpos, o objetivo do anticorpo, o objetivo de alguma proteína é bloquear esse sítio de S. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a empresa Roche lançou um medicamento contra o vírus HIV. E era injetável, parecendo insulina, né? Se aplicava como insulina na perna, na barriga. Era um produto chamado T20. Eu não sei o nome comercial, mas na época eu me lembro que era T20. E o T20 tinha um único objetivo: bloquear o sítio que era o receptor viral na principal célula, que é o linfócito T, CD4+, né? Que é o receptor para o HIV. Então, essa substância tinha que bloquear esse CD4 para quando o vírus HIV chegasse e não pudesse se ligar. Funcionou, eu acho que ainda funciona, não sei. E o problema do HIV, como é o SARS-CoV-2, ele é um vírus RNA. Os vírus RNA essas mutações fazem parte de um processo natural do RNA. Lembremos que o DNA, quando vai se multiplicar, nós temos uma enzima que é a polimerase. A polimerase, ela copia o DNA, e se ela colocou alguma base errada, ela volta, porque ela vai e volta checando. Errada, fica aí errada e pronto. Porque isso pode ser para sempre, como aquilo pode desaparecer, não evoluindo aquela espécie de vírus, vamos assim dizer, aquela. Então, existem estudos que mostram, existem pesquisadores que só se dedicam a estudar as quase espécies, entre aspas, são essas quase espécies podem ser dominantes depois no futuro ou não, ou pode desaparecer na próxima geração. Nem sempre as mutações que ocorrem no SARS-CoV-2 isso acontece na hora da sua multiplicação do RNA, erros acontecem e determinado para algumas vamos dizer, citosina, uracila, ou que seja, é mudado de lugar, isso não vai alterar muito a sua característica. Existem regiões variáveis no RNA, já se sabe disso, e é o normal. Aqui apenas para mostrar o genoma, né, de alguns coronavírus. Aqui não está o SARS, não, está aqui,
não está o SARS-CoV-2, está aqui em cima, então mostrando que existe alguma similaridade. E isso também é um problema, porque vai gerar anticorpos. É bom a gente lembrar que eu volto a dizer, para que não esqueçam, que nós temos contato com alguns tipos de coronavírus e nós geramos anticorpos. A pergunta é, o que vai acontecer? Isso eu vou tocar alguns contratempos e a gente vai ver um pouco sobre isso. Lembremos que eu estou fazendo assim, um apanhado geral, eu não estou focando muito em diversos temas, porque para se entender o SARS-CoV-2, deveríamos estudar aulas somente sobre o ciclo de multiplicação, depois a aula sobre a imunidade inata e por aí vai, tá certo? Então, eu estou mostrando aqui o ciclo de replicação. Eu estou colocando aqui quando surgiu o SARS-CoV, tá vendo? O primo, em 2002, e o SARS-CoV-2 em 2019. O que é importante a gente comentar aqui? Você vê que o receptor celular em humano é o ACE2. Agora, temos aqui embaixo algo muito importante, esse TMPRSS2. Isso é uma protease de membrana, é chamada protease. Se você conseguir bloquear essas proteases aí, você vai impedir que o vírus esteja se multiplicando. É uma tendência também a se proteases aí presentes. Veja bem aqui nessa parte aqui. Nós temos o vírus se ligando na receptor celular aqui, ó, que é o AC. Que vai agir sobre as glicoproteínas e as proteínas do vírus. Para quê? Para que essa ação de mudança de pH faça com que as proteínas se desnaturem, obviamente, encontrar esse verdinho aí que é o ribossomo. O ribossomo, né, tá no retículo endoplasmático rugoso, está aí na célula, vai produzir o quê? Proteínas, essas proteínas todas aqui, que vai sofrer uma ação proteolítica das proteases do hospedeiro da célula, né? E essas proteínas vão fazer um complexo que vão auxiliar, né, na aqui, vão aparecer pequenos pedaços de RNA, que isso é muito importante para a fabricação de novas proteínas, para fazer as proteínas do envoltório, as glicoproteínas, passar pelo para a multiplicação do vírus. E isso é muito importante a gente observar essa ação de multiplicação. Por que isso eu estou mostrando assim e é muito importante? Porque você não pode acreditar temos que ter antivirais, nós temos que ter anticorpos, nós temos que entender
muito bem a multiplicação do SARS-CoV-2. O que eu estou mostrando aí é o ciclo de replicação dos coronavírus. Não tem nenhuma alteração que a gente possa bloquear. É isso que tem que ser estudado. Quando você diz assim, eu vou dar cloroquina, hidroxicloroquina, aonde a hidroxicloroquina vai atuar? Não. Para reduzir uma resposta imune, no caso de algumas doenças imunológicas, etc, etc. Você vai tomar um antiparasitário, não tem ação nenhuma contra o vírus. São estruturas totalmente diferentes, porque elas se multiplicam dentro da célula. Os antiparasitários agem no seu intestino, matando parasitas, vermes e uma. Desculpa, era uma pessoa aqui que estava batendo aqui na porta direto. Bom, voltando a isso aí, a esse ciclo de replicação, mostrando como a nossa célula tem um papel fundamental aqui. Fundamental, tá certo? Sem esse ciclo de replicação, entender muito bem esses receptores, a essa protease de membrana, que é fundamental, porque essa protease de membrana vai interferir é que o vírus vai penetrar na célula. Ele se liga ao receptor, a protease de membrana age sobre a estrutura spike, e aí muda a conformação, e há uma ação entre S1 e S2, e isso penetra. É muito interessante isso. Aí, só umas lembranças, eu coloquei. A imunidade antiviral baseia-se na interação entre o antígeno, que é o vírus, e as células apresentadoras de antígeno, chamada APC, quando o vírus entra na célula. As células virais, como o antígeno apresentado pelo complexo de histocompatibilidade. A apresentação antigênica do vírus depende das moléculas de MHC, do MHC2, também tem sua contribuição em alguns casos. Isso aí é só para a gente ter uma ideia de como o nosso sistema imune ele trabalha para as doenças induzidas por SARS-CoV. O papel da célula TCD8+, na defesa contra o vírus que causa apoptose nas células infectadas. A apoptose é chamada morte celular, né? Então, se a célula está infectada, ela tem que ser morta por célula chamada natural killer, que tem que eliminar essa célula para que ela não permita que o vírus se multiplique. Interações do vírus com macrófagos e células dendríticas que iniciam a resposta imune inata e adaptativa subsequente. Então, isso é desencadeado por informações, né, na célula do nosso organismo que vão passando informações químicas e atuando sobre a célula. O sistema de interferão do vírus na fase inicial. Então, esses pontos que eu estou colocando aí são pontos cruciais para o combate a qualquer vírus e ao SARS-CoV. A resposta humoral, que é muito importante, só para a gente ter uma noção, após a exposição ao SARS-CoV-2, os pacientes respondem ao vírus gerando anticorpos IgM. Então, para quem não é da área, a molécula IgM, a imunoglobulina M, é a primeira que aparece não só para COVID-2, mas em qualquer infecção.
se eu tenho uma gripe por outro vírus, se eu tenho dengue, zika ou chikungunya, se eu vou ter uma resposta IgM primeiro. Ela é pentamérica, né? Essa molécula é a primeira linha de defesa de anticorpos que aparece no meu organismo. Isso é muito importante porque eu posso usar um teste e dizer, olha, você está com a doença. Toda vez que eu tenho IgM presente, eu estou doente. Essa doença, esses anticorpos vão desaparecer com 90 dias, mais ou menos, né, mostrando que o meu organismo está defendendo da infecção. E você tem, a partir de alguns dias, você começa a ter a molécula IgG, que eu escrevi errado aí, IgG dentro de uma semana. Então, hoje em dia, você tem os testes rápidos, que eu não sou muito fã, por o seguinte, porque se eu tiver 2 dias de suspeita de Covid, tudo isso aí vai dar negativo, tanto IgM como IgG. Só a partir do 8º dia, mais ou menos, a depender dos testes, é que nós vamos ter uma resposta imune segura. Não, desculpe. Eu posso ter uma resposta imune boa, mas outra pessoa não, e outro não. Então, o teste funciona bem em mim, mas pode não funcionar na outra pessoa. Nós não somos iguais em resposta imune. No caso do SARS-CoV, os níveis de anticorpos IgM diminuem em alguns meses. Os títulos antivirais, que é o que se espera. Com o SARS-CoV-2 não se sabe absolutamente nada sobre isso. Isso que eu coloquei aí. Isso aí é isso que eu estou colocando, da IgG permanecer por anos, foi o estudo que fizeram com o vírus, o SARS-CoV, que apareceu primeiro na China. Ele está presente por anos, desde que apareceu. Se faz teste nos indivíduos que tiveram a doença. Não aconteça. Nós vemos pessoas que dizem, eu tive Covid, eu tenho um diagnóstico, a gente faz o teste e não tem IgG. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, ou os testes não prestam, que eu não posso avaliar, mas teria que fazer um estudo. O SARS-CoV-2, as proteínas N e E, são antígenos imunogênicos. N, a proteína N e S, S-spike, são antígenos mais imunogênicos. Os anticorpos contra a proteína N são os primeiros a aparecer e, portanto, podem servir como marcador sério, precoce e confiável para a exposição do vírus. Enquanto os se desenvolvem mais tarde, pode ele viral. Então, isso são informações que vão aparecendo. As moléculas do MHC exibem pedaços CD8, próxima, para induzir a apoptose nas células infectadas. Então, a célula infectada tem que morrer. Há estudos sobre a relação entre vários polimorfismos do MHC e a susceptibilidade ao SARS-CoV, mas pouco se sabe sobre essa associação no COVID, a doença Covid-19. O que eu quero dizer é o seguinte, a doença surgiu em dezembro, nós estamos em julho. Então, por mais trabalhos que tenham sido feitos, ainda não é possível determinar milhões de coisas. Estamos tateando e usando informações do passado, dos outros vírus, para aplicar esse conhecimento na rede imune inata, que desempenham papéis importantes na condução de resposta. As imunidades inatas adaptativas aos patógenos virais. Aqui vai. Ao montar a resposta, o interferon do tipo 1 com sucesso, a replicação viral e a disseminação em um estágio inicial são suprimidos. Então, esse interferon do tipo 1, ele tem o SARS-CoV e o MERS-CoV utilizam várias estratégias para evitar a resposta imune inata. Provavelmente essas também é empregada pelo CoV-2. Então, você vê, ele está relacionando um estudo
anterior, dizendo que pode acontecer com isso. Isso inclui a inibição do reconhecimento e sinalização do interferon tipo 1. A gente sabe que o interferon tipo 1 ele é produzido para infecções virais e se suspeita que o SARS-CoV-2 inibe essa replicação, bem como a regulação negativa das moléculas do MHC classe 1 e classe 2, em macrófagos infectados ou célula dendrítica, resultando em apresentação de antígeno prejudicada e a ativação de células T diminuindo. Então, SARS-CoV-2 se suspeita e já existem indícios que ele atua negativamente, né, inibindo todas as nossas defesas. Algumas proteínas codificadas por SARS-CoV podem interagir característica patológica do COVID-12. Embora o SARS-CoV-2 possa escapar do sistema imunológico inato, eles também podem induzir reações inflamatórias intensas através de células imunes inatas. É o que o pessoal chama, né, da tormenta de citocinas, né? Existe trabalhos mostrando como é? A tormenta de a grande produção, né, de citocinas, e é isso que leva a um processo inflamatório, né? Isso leva a um processo inflamatório. Eu tenho um trabalho aqui que eu até trouxe, deixa eu ver, dar uma olhada nele aqui, mostrando, né, que existe uma cascata de citocina provocada pelo sistema imune. A morte de outras células que são necessárias ao nosso organismo, gerado pelo processo inflamatório. De fato, sabe-se que as infecções por SARS-CoV e SARS-CoV-2 ativam uma superprodução maciça de citológico demonstrou que a presença do vírus no epitélio das vias aéreas e macrófagos, sugerindo que o vírus pode infectar células epiteliais e macrófagos. Células epiteliais e macrófagos. Eu tenho um trabalho aqui muito importante, que é que esse autor as células endoteliais pulmonares têm sido amplamente negligenciada, não tem se dado muito importante, mas ele acha que deve ser um alvo terapêutico. Mas ele diz que evidências emergentes sugerem que essa célula contribui para o início e a propagação da SDRA. Então, a síndrome do desconforto respiratório agudo, ele acha que essas células endoteliais infectadas é que leva essa promove um estado de coagulação, induzindo inflamação vascular, endotelite, e outras consequências. Então, ele diz que devemos arteriais pulmonares, ser feito pesquisas voltadas para essas células com fim terapêutico, porque elas é que levam o processo inflamatório mais grave no pulmão, porque elas estão lá nos alvéolos, e eu vou mostrar numa figura depois. O que eu vinha falando é que a maioria das células infiltrantes são macronócitos, com quantidade NF-ARO foram detectadas também no plasma. Então, você vê que há uma cascata de citocinas muito grande, e isso leva a um processo muito confuso para o nosso organismo, e levando à morte celular, inibindo
preditores mais significativos de mortalidade nesse paciente são os níveis séricos de ferritina, olhe bem, e a interleucina 6, sugerindo que a mortalidade é causada por hiperinflamação. Então, até recentemente, eu estive lendo um artigo mostrando que o ideal, existe uma medicação que eu não consegui gravar, mas existe no mercado internacional, que para uma medicação já é aprovada, é fabricada, e é tanto que os autores do trabalho pedem à indústria farmacêutica que produz esse inibidor, que promova de produção de altos níveis de citocinas e quimiocina, porque um dos fatores principais de aumento de hiperinflamação é essa interleucina 6. Quando se usa inibidores de interleucina 6, o paciente começa a melhorar. Então, necessita-se mais de estudos, eles mostraram que necessitam dessa medicação e mais estudo para comprovar isso realmente. Esse desenho aí, eu não vou entrar em detalhe, é tudo isso dentro de uma célula, né? Para o vírus, o material genético do vírus causa todo esse transtorno e interferência em nossa célula. É reconhecida por células imunes inatas através de padrões moleculares que são chamados PAMPs, aqui na superfície. Como os TOL. Os TOL são esse TRL, TR7, T8 e 7. Pode causar resposta rápida das células imunes inatas ao vírus, resultando na produção de grande quantidade de interferão tipo 1 com funções antivirais. Isso é o que deveria acontecer normalmente, mas só que com o COVID-2 há uma inibição também de alguns fatores desse e há uma produção grande. A interação entre os vasos e tecido pulmonar em estado normal em COVID-19. O modelo sugerido de interação em tecido normal e COVID-19 de vasos de tecido pulmonar. Esquerda, interação normal do espaço alveolar e tecido endotelial. Direita, característica patofisiológica da doença COVID-19 causada pelo coronavírus nos pulmões, incluindo a perda da integridade vascular no número 1, ativação das vias de coagulação 2 e inflamação. Então, o que o SARS-CoV-2 faz é alterar todas as células, e eu comentei sobre as células as células endoteliais pulmonares, né? Isso é um processo inflamatório tão grande que ele modifica a permeabilidade aqui de oxigênio, acúmulo de líquido aqui, a coagulação, há um processo de produção, eles chamam a tempestade de citocinas lá nos alvéolos, e isso vai afogar, entre aspas, o paciente. Ele não consegue captar mais oxigênio, porque você tem uma cascata de citocinas induzidas por isso. Então, a pergunta que eu faço, eu achei de Santa Catarina, aí em outro estado, aí não sei aonde, estão distribuindo ivermectina. Ivermectina vai atuar aonde vai atuar? E eu quero que alguém me explique aonde a ivermectina vai atuar nesses vasos que a gente está vendo aí nos alvéolos. O vírus está lá dentro da célula, ele está pouco se lixando que você tome o que você quiser. É o seguinte, isso aí já é um pouco assim de comentários, né? Antes de encerrar, por exemplo, se sabe que devemos ter o máximo de cuidado
com o sistema cardiovascular. O vírus, ele não vai ficar e principalmente aonde? Na parede da musculatura do coração. Tem-se visto que pacientes infectados com o vírus SARS-CoV desenvolvem a COVID-19 e têm problemas cardíacos infectados, que tem um prognóstico já de história de hipertensão, diabetes e tem problemas cardíacos. Esse paciente deve ser observado com muito cuidado, porque esses pacientes vão ter problemas cardíacos agravados pela multiplicação do vírus nas paredes do coração. Você tem que ver as enzimas, né, que mostra que o indivíduo está tendo uma destruição de tecido na parede do coração, vai ter lesão miocárdica séria e, se não for bem acompanhado, esse indivíduo vai a óbito. E lá na China, eles observaram em Wuhan vários... Como é que eles observaram isso? Eles observaram um indivíduo chegou no hospital se sentindo mal, dizendo que viram que havia alterações nas enzimas cardíacas, no batimento cardíaco, realmente ele demonstrava. Mas aí tiveram cuidado de passar o teste de RT-PCR, o SWAB, e viram que ele tinha o vírus. Isso chamou mais atenção. E aí eles trataram de acompanhar esse paciente com maior ele estava tendo um problema gerado pelo vírus. E isso eles começaram a observar em vários e vários pacientes e viram que 11,8% dos pacientes com Covid-19. Isso é um alerta. Então, existe um dano cardiovascular nesses indivíduos, o que deve ser observado em nosso país. Então, a gente tem que ter cuidado com pessoas tidas normais, né? Por isso a gente vê e o vírus apenas atuou no músculo cardíaco, levando o indivíduo à morte, a uma fibrilação, uma parada cardíaca brusca. Então, se sabe que o SARS-CoV-2 pode levar o indivíduo à morte por um problema cardíaco. A doença essa também, né, aumenta a coagulação, como eu mostrei, pelos ataques lá nos alvéolos, nas células que eu tenho dito que tem que ser prioritária essa célula. As células endoteliais pulmonares devem se estudar essa célula, procurando uma medicação para inibir a ação do vírus nessa célula. A nossa conversa, espero que eu tenha sido útil. Existe várias propostas de vacinas. Esse é o grande perigo, porque esse vírus faz recombinação. Tem. Onde o autor faz um alerta, eles são da Faculdade de Medicina da Universidade New Haven, nos Estados Unidos, e eles dizem o seguinte, que nós temos que nos preocupar com algo chamado AD. AD seria uma traduzindo assim, é como se houvesse um aprimoramento da resposta dependente de anticorpos, se chama AD. O que acontece? Nós temos a resposta imune que produz anticorpos, mas muitas vezes os nossos anticorpos não são neutralizantes o suficiente para neutralizar o vírus.
Então, a porção FC dos anticorpos se ligam à superfície celular, que vão aumentar e facilitar a infecção da célula. Níveis baixos de anticorpos não bom neutralizante pode, ao invés de dar resposta de anticorpos, você tem dengue 1, 2, 3 e 4, você tem dengue 1. Nas vezes que você tem dengue 2, você pode ter AIDS, porque os anticorpos neutralizantes de dengue 1 não foram bons o suficientes para lhe dar uma proteção. O que acontece quando você tem dengue 2? Eles se ligam à célula que vai ser infectada e facilita a entrada rápida de uma infecção massiva em você, e você termina tendo AIDS, que vão causar problemas de paralisia e uma série de complicações que pode levar o indivíduo à morte. Então, o grande problema hoje das vacinas é que elas necessitariam e necessitam seguir protocolos. Um dos protocolos será você testar, saber o perfil clínico da população, se essa população não tem anticorpos contra, né, algum coronavírus. E se como se diz, esses anticorpos não vão interferir na vacinação. E, como se diz, as vacinas podem ser testadas, mas com mais critérios. Então, eles fizeram um estudo em animais, e muitos desses animais, essas vacinas, não foi boa. Não foi. Então, causaram AIDS nos animais, né? E os animais tiveram grandes problemas, sofreram, alguns deles morreram, os animais, porque como se diz, não se levou em conta que esses animais já tinham anticorpos contra aquele vírus, né, contra aquelas proteínas que eles compartem. Tem que entender que os coronavírus compartem algumas proteínas que estão presentes na família, né, não todas as proteínas. Então, a gente tem que ter uma grande preocupação com essas vacinas. A pergunta que eu deixo também estão se testando, parece que a vacina essa que vai ser testada no Brasil, ela é uma vacina feita, vamos dizer assim, por engenharia genética, né? Você está pegando um adenovírus, que é um vírus DNA, e colocando um pedaço do gene que codifica a proteína spike. Estamos com 50 anos mais ou menos, de HIV, vacina para HIV. Já se foi, não sei se acho que já foi testado isso com HIV. Outros vírus já foram testados também, e eu não vejo nenhuma vacina no mercado que tenha sido usado o adenovírus. Isso é muito preocupante, eu me preocupo com isso, porque as vacinas pode desencadear algo mais sério, né? Lembrando sempre que esse vírus promove recombinação. Você está colocando uma vacina no mercado que está burlando, de uma certa forma, as regras, né? Você não sabe clinicamente como está a população e você convida a população para testes. Essa vacina, volto a dizer, não estará disponível em dezembro, e as pessoas que dizem isso, qualquer que sejam elas, são irresponsáveis. Qualquer cargo que elas tenham em nível de doutorado, com 1000 papers, não me interessa. Elas estão sendo irresponsáveis, querem se manter no cargo e querem uma promoção política de todas as formas possíveis. E a vacina é perigosa. Qualquer vacina que foge aos padrões de testes normais, por causa de uma pandemia, que eu chamo de peste. É a peste do século XXI. É a peste que atinge todo mundo, né? Não só economicamente, mas socialmente, no comportamento humano.
De uma certa forma, eu tenho brincado, para concluir, que a natureza agradece ao coronavírus, né, ao SARS-CoV-2, porque a natureza está em paz. Os rios estão menos poluídos, as praias menos poluídas, a natureza cresce, o planeta está mais azul, com menos poluição. Os cientistas que trabalham ouvindo o planeta, os rios que correm dentro do planeta de larva, eles estão assim admirados, porque eles conseguiram ouvir ruídos que nunca tinham ouvido, porque o mundo estava em silêncio logo no início da chamada peste do coronavírus. Então, a natureza agradece, de uma certa forma, ao coronavírus. E nós, seres humanos, estamos aprendendo uma lição muito grande e importante, que não somos importantes assim, porque algo minúsculo e invisível modifica a estrutura do planeta, das pessoas. Os países mais ricos, mais violentos, com bombas atômicas, com drones, com tudo, não pode fazer nada contra o vírus. Os seus drones ficam guardados e você não pode atingir um vírus com drone. Você tem que gastar dinheiro com ciência. Então, o homem começa a pensar qual é o valor dele real sobre o planeta. Qual é o papel dele sobre o planeta? Ele como ser humano. Ele é tão importante assim? O homem tem que pensar que ele é frágil. Um vírus invisível pode matar qualquer ser humano, por mais rico e poderoso que seja, mais inteligente, com o currículo Lattes mais importante do país ou do mundo, ele morre com a presença do Covid ou do SARS-CoV-2 causando a doença. Então, isso faz o homem refletir quais são os objetivos do ser humano na Terra, no planeta, quais são os objetivos reais, os nossos valores como ser humano, quais são. A gente tem que pensar nisso, pensar que somos seres humanos frágeis, não somos importantes tão assim, que um vírus é capaz de destruir a humanidade. Não vai destruir, mas mostrou que a humanidade é frágil, não tem poder de frear ele em nenhuma região. Hoje estamos acuados, pensativos em nossas casas. Muito obrigado a todos. Estou disponível às perguntas. Professor Gúbio, parabéns pela nossa conversa aqui, a sua palestra, muito didática e muito interessante e bastante afirmativa também. A professora Gisele, daqui a pouco, vai ler as várias perguntas que tiveram aí. Na verdade, eu assistindo aqui a sua palestra, ela me gerou uma tempestade de novas perguntas. As perguntas que eu tinha, ou algumas coisas que eu achava que podia entender, pioraram muito. Só para fazer um paralelo com a tempestade de citocinas. O que a gente tem visto, inclusive, é que existem várias tentativas de respostas rápidas para a solução do vírus. Inclusive, a tempestade de citocinas gerou o uso na Inglaterra de um medicamento, né? uma dessas metazonas aí, porque um anti-inflamatório. Só que, se ele tomado antes, ele diminui a resistência das pessoas. Então, é um erro, as pessoas vão ficar mais suscetíveis. Mas uma coisa que me alertou muito foi essa questão que o senhor trouxe aí, da vacina poder ser uma cunha, né? Ser um aliado do vírus. Não querendo fazer de jeito nenhum aí, e espero que ninguém faça, que todo mundo entenda bem isso, e não faça campanha anti-vacinas, como já aconteceu aí para várias coisas, mas a vacina pode ser criar uma fenda, né? E ajudar mais a infecção, o vírus infectar as células mais facilmente. Então, realmente, a questão de desenvolvimento de vacinas não pode ter essa pressa, e essa pressa da propaganda de tome esse medicamento, tome aquele, cloroquina, hidroxicloroquina. Esses garotos propaganda de cloroquina, hidroxicloroquina, são completamente imbecis, realmente, porque não seguem a ciência, e a própria OMS disse nem fazer mais testes com hidroxicloroquina. Mas, e também você respondeu aí algumas perguntas que queria sobre ivermectina e tal.
essa pressa muito grande de querer resolver, de buscar uma saída, quando realmente é necessário muitos cuidados, como você mostrou aí, na busca de vacinas. Daqui a pouco Gisele vai ler, que tem várias perguntas, mas uma delas que acho que as pessoas não perguntaram, eu falei no início, é sobre essa questão da reinfecção. Nós tivemos algumas poucas notícias nos últimos dias de pessoas reinfectadas. Essas notícias são verídicas, ela realmente pode, como a gente tem no vírus da gripe, né? Pode ser reinfectado. E também, quando você trouxe aí a questão da dengue, aí é um alerta muito grande que eu nem tinha pensado nisso. Mas a pessoa que já pegou dengue, quando pega a segunda vez, já tem uma grande chance de ela ser dengue hemorrágica, em situação pior. Ou seja, não existe vacina para dengue, mas não se descobriu vacina, mas realmente as reinfecções podem ser piores dessa maneira, né? Então, eu gostaria que você pudesse comentar primeiro essa coisa e depois a professora Gisele vai ler as várias perguntas aí que o pessoal tem. E eu, de novo, quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que a sua palestra foi realmente excelente, como várias pessoas estão dizendo aqui no chat. Veja bem, não existe a certeza clara de que há uma reinfecção. Por quê? Eu vou explicar. Quando eu faço o RT-PCR com suave nasal do indivíduo suspeito, eu vou extrair o RNA do vírus e fazer o RT-PCR, né, para detectar a presença do material genético do vírus. Existem casos, e nós temos casos aqui de pessoas que tiveram com o vírus no seu organismo, nós fizemos o teste, e durante 30 dias essas pessoas deram positivas. Eu tive conversando com uma pessoa aqui, um determinado hospital, a pessoa trabalha lá e me disse, eu tenho um paciente internado que tem 50 dias com o vírus positivo no organismo. A pergunta que a gente faz, as pessoas que estão dando positiva depois de 90 dias, 60 dias, o que você está encontrando ali é o vírus ou resquício do material genético do vírus? Isso é um ponto. O material genético RNA pode, por algum motivo, permanecer no aparelho respiratório desse indivíduo, resistir às enzimas RNases e permanecer. Isso é um questionamento. Para provar que esse material é positivo e que ali tem um vírus, e o vírus é viável e infectivo, eu tenho que retirar desse indivíduo com 60 dias o material, o suave, colocar em cultura de célula e ver se o vírus infecta a célula. Aí ele é um vírus viável, mas aqui na Universidade Federal da Bahia não existe um laboratório de nível B3. O único laboratório de nível B3, mas não está funcionando, está na Fiocruz, está em preparativos, é um laboratório que nunca funcionou e agora está sendo trabalhado para que ele volte a funcionar. A FINEP abriu um edital agora para laboratórios NB3. Nós estamos aqui conversando com os professores para ver se a gente, em conjunto, apresenta um projeto à reitoria, o pró-reitor de pós-graduação e tal de ciência da UFBA, para que a gente apresente um projeto único para que a gente consiga dinheiro da FINEP para construir um laboratório NB3 que seja compartilhado. Porque para eu fazer isolamento, cultura de célula, soroneutralização, eu preciso de um NB3. Na UFBA não tem. Aqui na Bahia não tem. E quanto à reinfecção, como temos com o herpes vírus, porque quem tem herpes vírus labial, ele tem o vírus no seu organismo. Então, o vírus está alojado nos neurônios, no bulbo dos neurônios, e aí aparece e desaparece. Isso são os herpes vírus. Não se sabe se esse vírus está se escondendo no organismo de alguns indivíduos e voltando ao ciclo, ou se realmente ele está tendo uma reinfecção. Isso não está claro. Não está claro, precisa se provar com estudos bem delicados.
para provar que o indivíduo foi reinfectado. Porque se sabe também que os níveis de produção de anticorpos em alguns indivíduos não é alto, é muito baixo. E os anticorpos produzidos não são capazes de neutralizar o vírus. Há uma série de perguntas que não tem resposta. A gente não tem. E está acontecendo casos assim como esses, está acontecendo. Agora, se é uma reinfecção, não tem uma resposta e ninguém tem, até que se façam estudos mais delicados. Obrigada, professor. Agradeço também pela sua apresentação aqui. Todos aproveitamos muitas informações, muita coisa boa a aprender. Tem várias perguntas, muita gente também mandando recado, parabenizando. Eu não vou me atentar a esses comentários, o senhor já está lendo aqui muitos deles, porque senão não tem muita coisa para responder, o nosso tempo vai ficar escasso hoje. Eu vou começar aqui com a pergunta da professora Valéria. O senhor já, durante sua apresentação, mostrou um pouco sua opinião sobre a ivermectina, mas se quiser complementar algo mais, professora Valéria pergunta sobre sua opinião para o uso em termos de prevenção e tratamento, né? Usar a ivermectina para prevenir e tratar o coronavírus. Eu não concordo, porque é uma medicação que age em um mecanismo totalmente oposto ao vírus, ao que o vírus pretende e faz. Ele vai infectar células, né, que eu já falei que tem receptores, e está no nosso organismo todo. O vírus gosta desses receptores, e a ivermectina não vai inibir e nem vai bloquear esses receptores. Isso é lógico, não vai bloquear. Se você não tomar ivermectina, o vírus vai agir da mesma maneira. Se você tomar, ele vai agir. É seu organismo que vai dar o clique de defesa. É você ter um mecanismo de resposta imune que possa bloquear esse vírus. Para bloquear vírus, são antivirais. Para se ter uma ideia, se testou recentemente alguns inibidores de proteases. Os inibidores de proteases são fabricados especificamente para o vírus HIV. Se testou, não funcionou. Nos Estados Unidos já saiu trabalho mostrando que não funcionou. E são inibidores de protease. O vírus tem proteases. Tem um gene que codifica para uma protease dependente de RNA, que não funcionou. Por que uma ivermectina que não tem nada a ver com o vírus vai bloquear sítio de ligação? Não vai. Não vai. O vírus vai continuar fazendo o que ele faz e infelizmente, a gente tem que aprender a conviver. E outra coisa que eu quero dizer a todos que estão me ouvindo, não é alarme, mas esqueçam, volto a dizer, festa de Réveillon, esqueçam voltar às aulas na UFBA ou em qualquer universidade nesse país. Se você botar 40, 80 alunos numa sala de aula, se prepare para um surto grande de doenças e Covid-19, porque o vírus continua circulando intensamente no estado da Bahia, no interior e no Brasil. Veja Goiás, São Paulo. O vírus gosta de gente, o vírus gosta de células humanas. Nós teremos que aprender a viver nos próximos 2 anos, como mínimo, a conviver com esse vírus. Esse vírus vai permanecer na população igual o vírus HIV. A gente vai ter que ter medicação realmente específica para ele, para no caso de infecções a gente ser tratado. Esse vírus vem mudar a face do planeta no sentido de convivência de seres humanos. Certo, muito obrigada. Temos aqui uma pergunta do professor Edivaldo. Existe alguma pesquisa sobre o período de permanência deste vírus no cabelo humano, com a possibilidade de ser um meio de transporte para o recinto doméstico? Não, não existe. Não existe. O que existe é que você sabe que suas mãos é um dos maiores transmissores, né? O que existe é que você deve usar máscara, porque a sua saliva, as gotículas sua pode estar com vírus, isso existe. Sua lágrima, e sabe-se que as fezes têm bastante vírus, né? Não se sabe se o vírus que está ali nas fezes vai ser viável, mas se sabe que nós temos nas células, no nosso intestino, que são os enterócitos, que o vírus vai infectar e, lógico, nas fezes vai estar.
É lógico que já existe trabalho mostrando que os esgotos estão cheios. É lógico, eu estou eliminando pelas fezes. E os esgotos vão cair no rio, vão cair no mar. Já saiu um estudo, não sei se foi no Brasil, não sei onde foi, mostrando que foi encontrado o vírus na água. Então, o vírus vai estar presente na natureza por um longo tempo. Professor, antes, aproveitando que o senhor falou do esgoto, né, das fezes, o vírus, essa semana chegou ao meu conhecimento uma reportagem da BBC falando que a Universidade Federal de Santa Catarina detectou o coronavírus em amostras de esgoto coletadas em Florianópolis no ano passado, num período aí que vai de, se eu não estou enganada, outubro até dezembro, algo assim, no ano passado, antes do surgimento da doença na China. O senhor acha que isso é possível? Já existia aqui no Brasil, por exemplo, se a doença se iniciou na China, focos já aqui, e ele não ter se espalhado tão rapidamente naquela época? É difícil, é difícil a gente afirmar, porque eu não sei, eu não li o estudo e não sei se eles sequenciaram essas amostras, porque para você afirmar que é o mesmo SARS-CoV-2, você tem que sequenciar e comparar a sequência. Eu não sei se eles fizeram isso. Então, para mim é difícil fazer uma avaliação de um trabalho como esse. Mas eu sei que é possível, e nós aqui no laboratório fizemos um estudo que foi a tese de doutorado de um aluno nosso, que é professor da universidade lá do Recôncavo, e nós detectamos em água do Maquia da Barra, Rio Vermelho até Itapuã, nós encontramos norovírus, que é um vírus que causa infecção, encontramos rotavírus em algumas áreas e não encontramos o vírus da hepatite B na água, mas alguns vírus nós encontramos. Então, mas aí nós tivemos que fazer o sequenciamento e comparar essa sequência para poder o trabalho ser aceito. Então, nós temos a possibilidade real de encontrar nos esgotos. Eu não estou dizendo que eles não encontraram. O que me chama a atenção é que como é que o vírus está presente e a doença não se espalhou. Foi exatamente o que eu pensei quando eu li também, achei, por isso minha pergunta, assim, mas muito obrigada. Eu ia fazer a pergunta do professor Martins aqui, mas o senhor já falou com relação à sua opinião ao retorno das atividades, então eu vou passar para a próxima pergunta. Professora Floriceia pergunta: existe alguns casos de pessoas que estão falecendo com problemas respiratórios, com comprometimento dos pulmões, no entanto, tem testado negativo para o SARS-CoV-2. Existe a possibilidade desses casos serem, né, referentes ao SARS-CoV, síndrome aguda? Veja bem, o que as pessoas têm que entender é o vírus, ele tem um período de replicação no nosso organismo e em nossas células. Ele pode causar infecção no aparelho respiratório e atingir os outros órgãos e migrar para o sistema de rede de vasos, né, provocando coagulações e fazendo outros estragos. E ele pode ter uma carga viral tão baixa já no aparelho respiratório que você não detecta. Agora, o que seria interessante era as pessoas que morrerem ser feita uma autópsia, fazer imunistoquímica de tecido do coração, do rim, pulmões, né, para mostrar realmente que o vírus não está ali. Porque só o suave, não vai, ele pode dar negativo. Eu tenho feito o nosso laboratório, para que todo mundo fique sabendo, hoje nós, desde 15 de março, nós temos o nosso grupo aqui trabalhando em Covid. Eu fiz e faço exames para o Cotumaia, no Hospital Cotumaia, faço prestação de serviço para alguns hospitais, para que a gente tenha recursos aqui no nosso laboratório, para a gente possa trabalhar nas próprias pesquisas de Covid. Nós não temos recurso para trabalhar na pesquisa de Covid, estamos tentando juntar dinheiro via FAPEX, prestando serviço, e nós temos recebido muitas amostras de secreção de hospitais. E muitas dessas amostras, em paciente entubado, têm dado negativo. Por quê? Porque a secreção ela vem muito densa, é uma secreção densa que está no aparelho respiratório, é coletado pelos médicos,
com um aparelhinho, e isso é mandado para a gente. E raramente dá positivo. Mas aquele paciente entrou como Covid, entrou como SARS, mas a gente já não encontra mais o vírus na secreção. Aquele coágulo, aquela coisa pegajosa, a gente não consegue muitas vezes encontrar, porque o vírus já esteve ali, já fez o estrago, e ali estão as consequências, citocina que não acabam mais. Lembre-se que também citocina e tudo isso vai atacar o vírus. Mas o estrago que ele tinha de fazer na parede do pulmão, ele já fez. Então, ali as consequências, muitas vezes dá negativo. O ideal é fazer a autópsia. Outra coisa, está saindo no trabalho mostrando alterações neurológicas desse vírus em muitos pacientes. Tem paciente que entra no hospital totalmente desnorteado, não tem a percepção de onde está. Se suspeita que o vírus também está causando esse impacto no sistema nervoso central. Obrigada. Pergunta aqui de Marina Menezes. Tenho visto alguns estudos que apontam maior vulnerabilidade para determinados tipos sanguíneos. Ela gostaria que o senhor comentasse essa associação. Sinceramente, até que me prove ao contrário, eu não vejo isso como diferença sanguínea vai interferir na infecção, porque o vírus, ele não depende do sangue, ele depende de célula. Ele depende do receptor celular, e o receptor celular nós temos, seja com tipo O, A, B ou qualquer que seja, que é o aparelho respiratório. Nós temos que imaginar que a célula principal é do aparelho respiratório, é a primeira porta de entrada. A partir daí, são consequências. Então, você pode ter uma resposta imune melhor com A, com B, com O, com C, mas você tem as células receptoras no seu aparelho respiratório, que é a porta de entrada. Obrigada. Professor Marcos Malta pergunta, ele gostaria de sua opinião com relação à distribuição de vacinas, né, no mundo. Ele pergunta, faremos uma guerra comercial, como no caso dos respiradores? A OMS tem peso como fórum para uma distribuição igualitária no mundo? Veja bem, é muito cedo para que isso a gente pense assim, né? Porque as vacinas estão em testes e nem todas elas vão evoluir. Eu me lembro de uma vacina para HIV que foi assim, tida como a melhor, feita nos Estados Unidos. Depois de testes em macacos rezos, de 200 macacos rezos, ela foi descartada pela fabricante, que não viu que não tinha resposta o suficiente para combater o vírus. E nós temos ainda estudos. Quer dizer, uma vacina, ela pode ser produzida no Brasil, pode ser produzida em vários países. Eu não acredito em uma guerra comercial, porque será distribuída no sentido assim, o protocolo, que é o principal, será distribuído. Vamos dizer, a OMS terá que informar a todas as indústrias farmacêuticas como vai ser fabricado, porque será impossível uma indústria farmacêutica produzir vacina para 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Assim, o Brasil comete um erro gravíssimo, né? Uma questão política de pessoas envolvidas que eu não acho sérias, qualquer que seja elas, em você comprar da Universidade de Oxford um pacote cego. Você está comprando algo que você não sabe o que é que vem lá. Você não sabe o que vai acontecer com essa vacina. Você paga 30 milhões de dólares, não sei quantos milhões de dólares, e já vão dando dinheiro. Isso é interesses comerciais escusos, né, de quem quer que seja envolvido, aí pagando por algo que eu não conheço. Ai, que mundo é esse? Quer dizer, você vai me vender um aparelho celular e você me diz, olha, esse aparelho celular, você vai poder falar com um astronauta na Lua e em Marte. E ele é bom. Aí você me diz isso, aí eu digo, quanto você quer? 10 milhões, eu pago. Mas você testou, você viu qual é o aparelho? É o mesmo que acontece com essa vacina de Oxford. Eu não sei, eu acho que deveria existir uma comissão à parte, né, de cientistas que não tivesse ligada a nenhuma dessas instituições para avaliar realmente essa vacina de Oxford,
que vem com muita propaganda e muita gente em volta falando bem, etc, 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 e aí você paga por algo que você não viu. Quais são os efeitos? É um absurdo, realmente o Brasil é sui generis, né, nessas coisas assim bastante escura. Obrigada. Outra pergunta aqui da Verônica Bastos. Nas últimas semanas, tem sido veiculado nas redes a transmissão Covid-19 pelo ar. O senhor poderia comentar esse fato? Veja bem, uma coisa, a transmissão pelo ar, é você estar em um local como hospital. Se eu estou trabalhando no hospital, onde eu recebo por dia pacientes, o hospital está cheio de pacientes com vírus, você vai ter o vírus circulando no ar, naquelas áreas onde você tem os pacientes. É inevitável. Agora, eu andar na rua e achar que o vírus circulando aí, isso é uma fantasia de quem quer que seja. Uma coisa é eu estar em um ambiente fechado com ar-condicionado. Outra coisa é eu estar na rua, né? Não estar em ambientes não fechados, tá ok? Então, isso não existe. Eu não acredito que eu andando na rua vou pegar o vírus porque está no ar. Não, então estaríamos mortos todos. Não existe isso. O vírus, não, ele precisa de um espaço fechado e de uma concentração de carga viral. O que as pessoas têm que entender é que o vírus, para infectar um ser humano, ele precisa ter uma quantidade X. Não é uma partícula viral, que vai infectar o indivíduo. Existe uma coisa chamada carga viral. Nem sempre a carga viral é suficiente para infectar o indivíduo. Então, agora, se você me diz que eu estou num ambiente fechado, num escritório, tem 2 pessoas, 3 pessoas infectadas, o vírus está intensamente circulando naquele ambiente, naquele espaço. Agora, na rua, num ambiente aberto, em um shopping, em um campo de futebol, não. Você não vai ter o vírus no ar e circulando. Eu teria que ter toneladas de vírus circulando na natureza. Isso não acontece. Eu tenho que estar próximo de uma pessoa que tem o vírus, um contato próximo, menos de 1 metro, 1,5 metro, a pessoa abraçar, e a gente está muito próximo, entendeu? Dormir com a pessoa, mas na natureza é isso não, isso é uma fantasia muito grande. Obrigada. Elizabeth Maciel pergunta, quer saber sobre picadas de mosquito. Mosquitos que picam pessoas infectadas com Covid são capazes de transmitir a doença? Não, não são, porque não foi encontrado ainda indícios de que na corrente sanguínea você tem uma carga viral alta e que você possa infectar. O que se sabe é que a única via de infecção realmente é o aparelho respiratório, né? Você pode, ou mucosas, né? Mas não se sabe, e eu tenho absoluta certeza que mesmo que o mosquito pique alguém infectado e ele pega o vírus, você tem que lembrar que o mosquito tem que ter células, e ele tem células e o vírus se adapta a essa célula de mosquito, né? No caso da dengue, zika, chikungunya, sim. A pergunta da Tássia Campos, acho que ela já foi respondida pelo senhor, né, com relação quem já pegou a doença, se estaria imune ao vírus, se o senhor quiser completar mais alguma coisa, né? Ela pergunta sobre memória imunológica frente ao Covid-19. Não se sabe muito, os trabalhos que saíram têm 3 meses, 4 meses, a gente precisa de mais tempo e mais estudos para provar que realmente vai existir uma memória imunológica. Professora Regina Geres pergunta se o senhor tem alguma informação sobre a vacina que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan. Não existe, Zé, não existe nenhum documento público ou cientistas ou que tenha sido geralmente essas vacinas são envolvidas com muitos segredos, né? Porque, como se diz, tem patentes, tem muito dinheiro envolvido, então se o Instituto Butantan está desenvolvendo, existe um acordo de patente, porque na realidade o Instituto Butantan tem uma parceria, né, com
parceiros exteriores, né? Com a China, por exemplo. E isso tem patentes. Então, o segredo está na patente. Então, não é publicado. O que a gente tem que ter em conta, eu li vários artigos, são os adjuvantes. O adjuvante é aquilo que vai na vacina, é o meio, o carreador que leva a partícula viral ou a proteína no nosso organismo, né? Então, tem que ter muito cuidado com os adjuvantes, porque esses adjuvantes podem não ser o ideal para a vacina aplicada em ser humano. Então, tudo isso precisa ser avaliado, ser testado. Mas essas vacinas são envoltas em segredo porque envolve bilhões de dólares. Muito bem. Evelyn Santiago pergunta com relação à transmissão por alimentos prontos para consumo. É uma fonte real de contaminação, de transmissão? Depende do alimento, né? Se o alimento é fervido, cozido, é muito pouco provável, né? Agora, os alimentos como alface, tomate, essas coisas, né? Se a pessoa estiver infectada e a mão não estiver lavada, o vírus vai resistir ali algum tempo, sim. Acho que aqui uma última pergunta da Nina. Uma pessoa que teve Covid-19 detectado, IgG, e passou por isolamento, mas voltou às atividades de trabalho, ela ainda pode transmitir a outras pessoas o vírus? Teoricamente, não. A pessoa não deve fazer só o teste de IgG, na minha opinião. A pessoa deve fazer o teste de RT-PCR com suave, coletando material nasal para ver se ainda tem o RNA ou partículas virais no aparelho respiratório, que seria a via de contaminação. A IgG é um bom sinal. Significa que a pessoa tem a imunoglobulina de defesa no seu organismo. O ideal é que essa pessoa, por interesse próprio, teste depois de um ano para ver se ainda tem a molécula de IgG, né? Porque realmente vai ver que se ela tem IgG, então sua defesa continua presente depois de um ano, né? O professor Gúbio, a OMS, desde o início, usou o mantra, né? Para combater o vírus, precisamos de algumas coisas, dentre eles os testes. E tanto usava de teste. Então, a função dos testes em massa seria detectar indivíduos que estão com uma carga viral alta e que possa ser está transmitindo. Então, essa seria a função. Mas porque alguém que testar e não der nada, tanto no PCR quanto no IgG e IgM, não quer dizer que ele não está com... E também esses testes rápidos. Qual a confiabilidade para esses testes rápidos? A gente não sabe. Eu, por exemplo, não gosto muito de teste rápido. Por quê? Porque a pessoa vai dizer assim, eu fiz o teste rápido, não tenho vírus. E faço o RT-PCR, eu vou pegar, provavelmente, com certeza, que é o padrão ouro, o teste de RT-PCR. Existem aparelhos atualmente bem desenvolvidos que faz um PCR mais rápido, diferenciado. São cartuchos pequenos onde você coloca a amostra do paciente e coloca na máquina. O custo da máquina é 250. Então, não se pode aplicar isso na população pelo o custo que é um cartucho desse. Esse aparelho existe, você tem um resultado em 50 minutos. Mas é muito, muito caro, muito, né? Então, eu acho assim que uma sugestão minha, agora que surgiu o Covid, existe estudo de fazer biosensores, né? Esses biosensores envolve várias áreas, por exemplo, o pessoal de química na reação, o pessoal de física nos circuitos e o pessoal de biologia para testar. Então, eu conheço uma pesquisadora de Recife, né, que ela trabalha com biosensores e produz biosensores e testa para algumas coisas. O biosensor é igual a glicose, né? Você fura o dedo, bota a gotinha e lá o aparelho lê. Seria o ideal, assim, grupos da Universidade Federal da Bahia começar a pensar
em estudar quimicamente a produção de biosensores, né, para detectar a presença do vírus, né? Você pegar uma gotinha de saliva, colocar e detectar o vírus. Isso é muito interessante, são tecnologias ultramodernas que uma pessoa só não consegue desenvolver, você tem que ter pessoal de física, química e biologia envolvido, medicina, para discutir os testes, né, fazer os testes, e você sozinho não tem a capacidade, necessita de um físico, de um químico envolvido nesses testes. Então, acho que é uma oportunidade boa o Covid de movimentar distintas áreas, né, para criar novos mecanismos de defesa, até teste de substância, modelagem de inibidores. Eu acredito muito em inibidores para o SARS-CoV-2, né? Eu acho que temos que, ao invés de uma vacina, também devemos ter inibidores que possam bloquear sítios de recepção do SARS-CoV-2, né? Seria interessante, já que nosso organismo, existe muitas células no nosso organismo, no nosso aparelho, do receptor esse A2, etc. Então, eu acho que é um momento da ciência repensar os caminhos que a gente deve trabalhar integrado dentro por exemplo, de uma universidade como a nossa, entendeu? Aqui temos uma última pergunta, acho que a gente tem tempo para ela, pergunta da Hortência. Ela queria saber um esclarecimento sobre o tempo de permanência do vírus em alguns materiais, né, em superfícies, madeira, papel, plástico, já que as informações são tão desencontradas, professor. Veja bem, sobre o SARS-CoV-2, saiu um trabalho, mas veja bem, todos os estudos que existem são referentes ao outro SARS-CoV chinês, dizendo o tempo. Então, baseado no que foi feito no passado, estima-se que em determinadas áreas ele pode durar 2 horas, 4 horas. Eu não tenho, basicamente, eu sei que existem estudos mostrando o outro vírus, o SARS-CoV. E por analogia, já existe pessoas afirmando que é igual, mas eu não conheço assim algum trabalho que tenha saído especificamente. Eu sei do SARS-CoV da China, dizendo que, por exemplo, em superfícies sólidas, assim, 2 horas, no meio ambiente X tempo. Então, isso é muito relacionado ao vírus que já se conhece. Professor, então, pelo que eu depreendi aí da palestra, das perguntas, acho que na UFBA e mesmo em outras presencial neste ano. E Com também certeza. nas escolas de menino, pior ainda, porque pior ainda. É muito maiores, muito mais gente em espaço bem menor. Então, na sua perspectiva, a gente não teria aulas presenciais em 2020. Se eu pudesse, tivesse poder de opinião real, como virologista, eu sou contra as aulas presenciais nesse semestre. Ainda é muito cedo da gente reunir a quantidade de alunos na sala de aula, é muito cedo a exposição do ser humano aqui na universidade. Eu acho que a universidade tem que trabalhar para que esteja aula online, modificar o sistema, mas é muito cedo para voltar. E para trabalhos em laboratório, nós estamos vendo o seu laboratório ao fundo e que tem a sua equipe trabalhando. O senhor acha que, mesmo nos laboratórios de pesquisa, né, porque nós temos vários na UFBA e nas outras universidades, só a gente tem que fazer o que é uma escala para as pessoas... Eu acho que, primeiro, assim, na minha opinião, todas as pessoas que querem voltar à pesquisa devem ser testadas, né, com o SUAB. A universidade deve promover isso e deve bancar isso. E fazer rodízio de nem todos estar no mesmo laboratório ao mesmo tempo, e as pessoas que estejam no laboratório devem ter um maior cuidado do afastamento, e
fundamental testar todos aqueles que estão trabalhando junto. Aqui no nosso laboratório eu já fui testado, toda a minha equipe aqui, todo mundo se cuida, né? Eu trabalho com vírus, mas em suave, fazendo diagnóstico, extração de RNA, né? No fluxo laminar próprio para ele. O material que é trazido para aqui vem em recipiente fechado, né? Esses suave vem dentro de um tubo fechado na sua origem, a gente só abre dentro do fluxo, coleta um pouco de amostra e aí processa o material. A partir do processo, ele já não é mais infeccioso e a gente tem todo o cuidado. Nós temos desde março trabalhando aqui, nós já demos 5.000 diagnósticos e nenhum de nós aqui apresentou contaminação, ninguém da nossa equipe apresentou nenhum tipo de contaminação. Então, a gente tem todos os cuidados necessários para que a gente continue trabalhando dentro de um padrão de biossegurança, né? Então, eu acho assim que os laboratórios de pesquisa podem voltar fazendo um rodízio, se o laboratório tem muita gente, e essa a universidade deve promover um teste em massa, né, de todos os seus funcionários, se ele quer que volte, professores, pesquisadores, devem ser testados. Ninguém pode voltar a uma função de trabalho de pesquisa sem testes. Mas o teste do PCR, ele funciona se você tiver contaminado e se tiver em alguns dias, quer dizer, tem um intervalo. Não, até se você tiver 10 dias, 12 dias, ele vai pegar de infecção, né? Você vai estar contaminado. Eu digo assim, para voltar, você sabe se você voltar com um grupo que está testado negativo, o risco ali já diminuiu muito, né? Agora, voltar as pessoas, trabalhar juntas, sem saber se tem alguém contaminado, aí o risco é muito grande. Mas e o vai e vem nos transportes públicos? Por exemplo, vários estudantes de pós-graduação, eles dependem, de graduação também, dependem do transporte público. Aí tem que fazer o teste toda semana. Isso é um risco, né? Esse é discutido em cada setor, como é que vai ser essa volta, e se vai voltar todos na pesquisa, o aluno de pós-graduação, que está fazendo mestrado, doutorado, né? Ele vai ter que seguir algumas normas de biossegurança. Então, eu acho que nós devemos discutir, né, como é a volta, né? Acho que tem que ser uma discussão entre todos e com opiniões na universidade. Porque os testes teriam que ser feitos semanalmente, né? Teria que fazer uma periodicidade os testes. Não digo semanalmente, mas eu diria que a cada mês, né, poderia ser, e mesmo se pode estabelecer critérios, se a pessoa achar que foi exposta, comunicar ao chefe, eu acho que eu fui exposto, não vou aí, e aí fazer novamente um teste e tal. Então, eu acho que isso tem que ser discutido com o chefe de departamento, o diretor do instituto, levado à reitoria, que critérios adotar. Eu acho assim que existe o Hospital das Clínicas, né? Discutir um setor no Hospital das Clínicas, onde se possa realizar a coleta dos estudantes, dos profissionais, né? Aqui nós estamos fazendo teste, no Hospital das Clínicas está fazendo teste. Então, setores da universidade seriam convocados, a Faculdade de Farmácia já está montando o seu laboratório para testar. Então, se poderia gerar na universidade 3, 4 lugares para fazer teste da própria comunidade. E ter um setor na universidade, no Hospital das Clínicas seria o ideal, onde a pessoa pudesse recorrer para ir lá uma consulta e achar que está positivo, fazer o teste. Acho que tudo isso pode ser discutido, né, com os reitores, pró-reitores e tudo mais, né, os chefes de departamento, os diretores, né, e a universidade promover sua própria estrutura de checagem dos seus estudantes da pós-graduação. Não precisa ser os estudantes
todos, não vão voltar às aulas, na minha opinião, não deve voltar. Mas o estudante de mestrado, ele precisa voltar a trabalhar, a produzir, né? Ele pode ser checado, isso. Também pode colocar como protocolo se a pessoa, aqueles que começarem a apresentar sintomas, deixem de vir, né? E aí sejam testados imediatamente ou estabelecer dias. Né? A universidade deve, né? Eu acho que a Universidade Federal deve estabelecer um critério, um protocolo, e o Hospital das Clínicas ser o ponto de referência, já que aí tem professores de doenças infecto-contagiosas, tem um departamento e tudo, e eles promoverem um estudo próprio até sobre a comunidade acadêmica, né, na universidade e tal. Eu acho que isso deveria ser promovido dentro da UFBA. Bom, estamos aqui nos aproximando de 2 horas de conversa, bate-papo, da palestra. Quero novamente agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de conversar conosco. Você que é bastante ocupado aí nesse trabalho todo, um trabalho fantástico, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho seu, da sua equipe. E muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando dessas conferências aí, tentando aportar um pouco de conhecimento, para mim é um prazer, e pode sempre contar com o nosso grupo aqui para discussões e trabalhar junto. Estamos todos satisfeitos aqui com esse convite. Tá bom, obrigado. Vou passar a palavra para a professora Gisele para ela fazer um encerramento formal. E, novamente, boa tarde a todos e se liguem nas próximas. Obrigado. Convocações. Obrigado, Bruno. Obrigado, professor Disseu. Obrigada a todos mais uma vez, mais uma tarde aqui ótima de discussão. Ao professor Gúbio, muito obrigada. Desejo sucesso na empreitada aí, difícil, mas estamos todos juntos aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Foi um prazer. Um abraço a todos.